Olá, boa noite, sejam então bem-vindos a mais um Igreja na Atualidade. Vamos olhar para aquilo que aconteceu nesta última semana e vamos estar à conversa consigo aí em casa, eu e o Padre José Luís Borga, que é sempre o meu convidado aqui para me dar umas dicas sobre estas coisas. Sempre eu gosto. Claro. Chama-se fidelidade. É sempre isto. é único, que eu não quero outro. Fidelidade da boa. Fidelidade da Exatamente. boa. Nem temos que Fidelidade. reclamar, nem desdizer. Claro, e a equipa vencedora também não se mexe. Pronto, não é? Qual é a equipa vencedora? Nós. Não é? Equipa Nós, vencedora. Nós. claro. Equipa vencedora. Padre, Sim, senhor. que coisa. Olha, vamos começar aqui com uma boa notícia, não é? O A sábado ordenação de Dom Américo Aguiar foi Nasceu um no bispo. fim de semana passado, na Igreja da Trindade. Agora não me enganei, eu lembro-me bem que faz hoje 8 dias, disse que era na Sé. Porque eu acho que é sempre na Sé as ordenações, Pois, mas afinal... achas mal. Acho mal, pronto. E foi na Igreja da Trindade. Um momento de festividade para ele, mas também de alguma tristeza, não é? Mas lá foi. Sabes que a alegria que os cristãos saboreiam nunca está isento de algumas, diria... Dissabores. Vamos dizer, algumas provações. E aqui provou, por vai e ver como o Senhor é bom. Eu acho que é bonito ver como alguém... eu lembro de gente que adia casamentos por causa de ter morrido um familiar, por exemplo. Alguém que não sabe, que não mistura as coisas e sabe fazer vasos comunicantes entre as duas coisas, não é? Não há dúvida que... Ninguém duvida que ele quereria ter a mãe fisicamente ali, mas tê-la espiritualmente, o que não é demais. Se estivesse internada também não podia estar. Estava nas mãos de Deus, em mãos tuas. Ele dizia que nunca foi tão verdade. Como fez Cristo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E, de facto, nesse dia, ele experimentou não só ele como inspiração para o seu ministério, na linha do Dom Francisco, mas também por ter colocado nas mãos de Deus a vida da sua mãe, que agora, certamente, na graça de Deus e na força do Redentor, vive a plenitude da vida. Mas, de facto, nascer um bispo e não é coisa que neste programa não interesse. E, portanto, vamos sublinhar com imagens trazidas, cá está, do domingo passado à tarde, aqui o mandato que é necessário ser lido. Não é ninguém que se oferece para ser bispo, é preciso vir a escolha do Papa e a explicação porque é que o escolheu e a nomeação para onde o escolheu. Depois aqui a presidência e aqui, na altura das ladainhas, na oração dos santos, a prostração. É o sinal da humildade de quem segue os grandes exemplos. A gente, ao pé de grandes exemplos, tem que ser muito humilde para aprender. Se for arrogante... e quando se invocam os nossos irmãos santos, e aquela ladainha dos santos, e se pede a graça da nossa fidelidade, este é o lugar próprio e é a postura mais habitual. Cá temos a imposição das mãos, que é fundamental. Já agora, esta notícia, a relação entre Panamá e Lisboa, quase que temos aqui um vínculo indissociável da Jornada Mundial da Juventude, não só com a nomeação do Dom Américo, mas também com a vinda do Bispo do Panamá. Enfim, cá temos boas imagens. Outra coisa interessante, para quem viu, este momento de oração de consagração em que se coloca a palavra de Deus porque é o ministério principal do bispo, é o ensinamento. É ser mestre e ensinamento, não só com a palavra, mas também com o seu exemplo, espera-se, senão não é credível. Aqui, esta imagem é sempre muito interessante, que é quando se abrem os evangelhos e se colocam por cima da cabeça do ordenando. Coisa que também se faz sobre a urna, depois de um bispo defunto. Também se colocam os evangelhos por cima da urna, para explicar que todo o seu ministério está sob o serviço à palavra, umas vezes dizer a Cristo, que isto é a palavra viva. Cá estamos, são imagens as mais simples da ordenação, que mostra a alegria, os abraços entre os bispos. Aqui se vê um colégio e aqui o povo de Deus, e o momento em que ele vai abençoar a Assembleia, corre aqui as autoridades, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Câmara Municipal, o Presidente da Câmara Municipal, e pronto, temos aqui. Marcámos este momento porque não seria de bom tom não marcar. Claro, muito bem. Também ordenação já de arcebispo para Washington, que veio hoje a público, não é? Hoje, ontem, por aí. Pois, desde dezembro, 12 de dezembro mais concretamente, que a Arquidiocese estava vacante. É assim que se diz, vaga. Se fizermos na palavra
vazia, se quisermos a palavra português. E quando a cátedra está vazia, está-se na iminência, não é como um morto rei posto, mas a verdade é que às vezes não é assim tão claro, não se sabe quem é o rei que é posto. E a boa notícia é que ontem, a notícia de ontem, foi escolhido o arcebispo metropolitano que estava em Atlanta para vir remanescido ou reencaminhado para Washington. Enfim, é de facto para este eclesiástico, Dom Wilton Daniel Gregory, não faz para agora como é que se diz, Gregory, que saiu de uma diocese para uma significativa cátedra. Vamos dizer que todas são importantes, é evidente, mas a diocese de Washington está assim para a Igreja Americana, como está a Lisboa para a Igreja Portuguesa. O que significa que este homem, que não é ainda cardeal, corre o risco de o ser, e sendo cardeal e por vistos podendo ser eleito, corre o risco de ser o próximo Papa, como pode ser o Bispo de Leiria, o Dom António Marto, ou o Dom Manuel Clemente, não está livre disso. Também. Felizmente eu estou mais livre disso do que eles. Mas é bom dizer que este homem tem um percurso muito interessante, em termos não só de formação, como de trabalho na vida da Igreja. Foi vigário paroquial Nossa Senhora de Perpétuo Socorro em Glewey, como é que se diz aqui. Foi estudante em Roma, onde tirou liturgia, no Seminário de Santa Maria do Lago, e foi membro do ofício diocesano da liturgia e mestre de cerimónias dos cardeais Cody e Bernardin, até 83. Portanto, é um homem que percebe liturgia, já se viu, e espero que seja à altura dos problemas grandes que, pelos vistos, a Diocese de Washington tem à espera dele. Muito bem. Vamos esperar que sim e que fique sempre na graça de Deus, que isso é que é preciso. É evidente. Não é? Há muitos problemas para enfrentar. Papa Francisco regressa de Marrocos, com críticas aos muros e apelos por causa da situação dos migrantes. Ir a Marrocos, Dona Beca começou a sua vida, vamos dizer, o seu ministério petrino, indo àquelas ilhas italianas que estavam a ser invadidas por gente vinda do norte da África. E, portanto, o que acontece é que aqui está numa continuidade. É um trabalho que ele não tem deixado subentendido que está feito, mas que tem permanentemente ido fazer e retomar. Portanto, o que acontece aqui nesta nossa registro é que na volta, como ele faz sempre com as viagens apostólicas, na volta faz uma conversa com os jornalistas. E aqui, só para explicar, o Papa foi questionado sobre uma entrevista que concedeu ao canal televisivo espanhol, emitido no domingo, e explicou que o repórter com quem falou que este território marroquino o fez chorar, quase não conseguia acreditar a quantidade de realidade que ali foi. Chorei por não me caber na cabeça, no coração, que haja tanta crueldade, ver pessoas a afogarem-se no Mediterrâneo, em vez de transformar os portos em pontes. Porquê é que eu fui buscar isto? Porque exatamente na linha do Dom Américo, que dizia que o seu munus é fazer pontes, isso significa que está na linha do Papa Francisco e que também aqui é preciso dar lugar e acolhimento àqueles que buscam um lugar de, vamos dizer, de paz, de reconhecimento, de acolhimento, de humanidade. Afinal, acolher quem vem é prova de que nós, como vamos, também queremos ser acolhidos. É prova de quem sabe ser humano. E o Papa foi ali dizer que uma civilização que faz muros em vez de pontes morre sozinha. No fundo, acaba por sucumbir ou asfixiar-se a si própria. Nós, cristãos, corremos o perigo de que alguns governos nos retirem a liberdade de consciência, que é o primeiro passo para a liberdade de culto. Isto a propósito do poder em Marrocos celebrar o culto cristão, que não é fácil. Não é uma questão fácil, diz aqui. Não nos acusemos apenas os muçulmanos, acusemos-nos também a nós, nestes países onde isso acontece. É uma vergonha. Portanto, sempre que alguém não pode viver a sua relação com o Criador, com Deus, tenha ele a roupagem e a linguagem que tiver, estamos a diminuir a condição humana. Porque, de facto, há uma busca do eterno, do perfeito, que só com o encontro com Deus, tenha essa experiência, a roupagem que tiver,
se pode satisfazer. Nós, da Igreja, faremos tudo o que está ao nosso alcance para acabar com esta praga e tudo faremos para que o culto, de fundo é isto, a liberdade de culto seja uma das condições humanas para que ninguém seja molestado ou impedido de o fazer. Portanto, o que ele foi fazer ali no Norte da África foi estas duas coisas. A questão dos imigrantes e a história do diálogo ecuménico, vamos dizer assim, entre os cultos, por forma a que nós não tenhamos medo, mas antes nos demos como irmãos. O conhecimento e o apreço mútuo, coisa que foi, aliás, muito bonito de ver, é sempre o caminho para que não haja atropelos dos mais elementares direitos humanos que o ser humano tem. Também tem direito a não querer relação nenhuma com Deus. Nem Deus fica ofendido com isso. Quem perde, perde quem perde. Não é? Mas a verdade é que também estar a impedir por forças externas é algo que vai contra os direitos humanos. Muito bem. Voltamos a falar de Dom Américo Aguiar, mas desta feita também com Dom Joaquim Mendes, porque tem a responsabilidade do Comitê Organizativo da JMJ em 2022, em Lisboa, por nomeação de Dom Manuel Clemente, que é, no fundo, quem preside esta Jornada Mundial da Juventude. Quanto a eclesiásticos, estamos esclarecidos. Quer dizer, vamos dizer assim, o nosso, de facto, o Bispo da Diocese, que acolhe, o Cardeal Patriarca, de facto, acaba de nomear, foi uma nomeação de ontem, portanto, também está fresquinho. Nós aqui estamos sempre em cima da hora. Sempre assim. Como não pude fazer o programa ontem, estou a gravar hoje, e, portanto, estamos a emitir hoje. É assim. Estas duas nomeações servem para que a logística, estamos a 2 anos, praticamente, 1 ano e picos, quase 3 anos. Mas este praticamente já não conta, pois é. Sim. 20, 22, 21, 22, está logo lá. Portanto, vamos pedir que estes desafios, que são grandes, porque estamos a falar de um evento de uma proporção absolutamente gigantesca. Nós, quando foi receber aqui TZ, aqui há uns 2 ou 3 anos, no passar do ano, foi uma logística complicadíssima. Agora, vamos acreditar que isto traz mais gente, diz assim, alguém dizia, creio que o Dom Américo, precisamente, que isto envolve quase tanto como os Jogos Olímpicos ou como um Mundial de Futebol. Tal é a logística. Imaginemos só em serviços de saúde o que isto implica de envolvimento e de estrutura. Conta-se, naturalmente, que o Estado português, pelo menos no que toca à defesa de todos os habitantes, todos que nos recebem, o que são recebidos aqui, presta os seus deveres de Estado, que se deve fazer a qualquer pessoa que esteja connosco, e também que isto seja para as dioceses todas de Portugal, porque o país não é assim tão grande, quer dizer, não é difícil acreditar que, por exemplo, dioceses como no norte de Espanha, por exemplo, venham no próprio dia e cheguem. E, portanto, haja até na disposição destas, com as dioceses aqui à volta, Setúbal, Santarém, Leiria, e Fátima, então é um outro polo, temos aqui 2 polos aglutinadores. Isto acaba por envolver, no fundo, o país todo, todas as dioceses. E acredito também que a recepção das várias... Porque depois existem os encontros por línguas, e isso não é feito não só no espaço. Uma coisa que está definida é a grande celebração final. O resto vai ser espalhado por todo lado. Portanto, vai ter que ser logisticamente e na ousadia um evento que vai trazer muita dor de cabeça. Estes dois estiveram também no Panamá, já foram receber lá a herança, já viram como é que se faz, embora aqui se conte com muito mais gente do que teve o Panamá. Mas, no entanto, vamos acreditar que... E há muita gente que vem, sobretudo, quem vem dos outros continentes, aproveita para fazer férias e, portanto, as pessoas não vêm só para a jornada. O que vai trazer também, sobretudo a nível da hotelaria, a nível dos serviços, a nível até da logística, de facto, um empreendimento, de facto, muito, muito exigente. E, tendo já estes 2 bispos, agora vão ter que juntar a eles muitos leigos, muitas equipas, muitos movimentos, e espera-se que a partir daqui está lançado o primeiro, diria, eixo. A partir daqui tudo vai, certamente, vai ser. O que temos já claro é que esta jornada tem de ser um momento forte de evangelização e esta outro lado tem de ser uma dimensão missionária. A ideia não é só que aconteça aquilo, mas que aquele momento seja o resultado de uma grande movimentação, de uma grande consciencialização, uma grande caminhada, e a partir dali, sobretudo nesta Igreja portuguesa, haja também muito, isto para a juventude portuguesa, sobretudo aos nossos jovens, crismandos e tudo mais, vai ser uma experiência
Para as vocações, por exemplo, vai ser uma experiência Por isso tem que se certamente. começar a trabalhar já nas paróquias, a Claro, fazer esse evidente, caminho, não é? isso vai dar muito trabalho, não é? As edições internacionais são sempre um acontecimento religioso. Não fosse o Papa João Paulo II ter iniciativa e teve-a a partir de Lisboa, precisamente. Eu estava lá, no Parque Eduardo VII, que foi de facto um momento, tinha os meus 17, 18 anos, ia fazer 18 anos, e tive colegas meus, sacerdotes ou sacerdotes, que se encontraram lá, alguns nem eram praticantes, se encontraram lá. E descobriram lá a vocação? Descobriram lá a vocação. Fantástico. Muito bem. Porque estamos a falar de jovens, olhamos para a última exortação apostólica do Papa Francisco, Cristo vive, precisamente direcionada a eles e em resultado do Sínodo dos Bispos de outubro do ano passado, e ele deixa lá, assim, 10 conselhos para os nossos jovens. Podiam ser outros, mas estão aqui 10. E eu vou dizer, isto já é muito o conteúdo da próxima Jornada Mundial da Juventude. Temos aqui já o mote. Temos o conteúdo de tudo o que é. Para já, porque não podemos... vai ser a primeira jornada feita... Bem, a outra foi encostada, a do Panamá, ao Sínodo. Não tinha saído da exortação. É a primeira pós-exortação sinodal. E que tem ali, no fundo, o grande alimento, os grandes desafios para as gerações. Que, pensando nos jovens, está a equacionar desde os adultos às crianças, enfim, no fundo, e a família, particularmente, as duas questões. Ora, a exortação Cristo vive, do Papa, recolheu as conclusões e, no fundo, foi agora, finalmente, esta semana, chegou às nossas... Foi assinado no dia 2, mas só chegou agora às nossas bancas. Já está editado, está online, está já impresso. Estou a sair no dia 10, a maior parte das nossas editoras católicas já estão a disponibilizar, mas qualquer jovem já pode ir ao texto fundamental. Primeiro, algumas das ideias. Tantos jovens, em muitas partes do globo, têm saído das suas ruas para manifestar o desejo de uma civilização mais justa e fraterna. Primeiro, esta necessidade de uma civilização justa e fraterna é uma ambição, não é dos adultos para os jovens, para os educar, é dos jovens a reclamar dos adultos. E aqui isto é muito interessante como uma ideia que os jovens não sabem como é que é de ter, mas querem ter. Isso é importante. Os jovens na rua são jovens que querem ser protagonistas da mudança. Por favor, não deixeis que sejam os outros protagonistas da mudança. Aquela história que ele dizia, os jovens não são o futuro, os jovens são o hoje da Igreja. A primeira ideia é que eles se envolvam naquilo que querem ter. A segunda, a oração, como um desafio, uma aventura. Permite que conheçamos cada vez melhor a Cristo e que entremos na densidade em que crescemos em união cada vez mais forte. O conhecimento de Cristo e a relação com Ele, no fundo, o que faz é habilitar-nos para a relação uns com os outros. Porque, às vezes, eu penso ao contrário. Se não nos bem uns com os outros, dou graças a Deus. É o contrário. É na graça de Deus que eu consigo dar-me bem uns com os outros. Que é aquela história de nos reconciliarmos, de atendermos. No fundo, mostra aqui a dimensão da oração, e eu acredito que as jornadas vão ter muito, muito disto, como um espaço em que se descobre não só a apetência que temos, mas como a vontade de Deus que essa realidade aconteça. Não é? Tu tens de descobrir quem és, de desenvolver a tua forma própria de ser santo, para lá daquilo que disserem e opinarem os outros. Chegar a ser santo é chegar a ser mais plenamente tu próprio. O que é que o santo não é uma coisa que se compra de fora para encaixar em nós, é algo que surge de dentro e em cada um tem a sua... Por isso é que não temos um santo igual ao outro. Os santos não são tudo menos monocórdicos. Temos santos de todos os aspectos, da ciência, da caridade, todos em caridade, é verdade. Mas na família, uma coisa que antes pensava-se que quem casava não queria ser santo. Não sei onde é que foram buscar essa ideia. Mas, de facto, o Papa João Paulo II foi o primeiro a canonizar gente casada, não sei se sabias. Sim, senhor, um casal. Não é uma fotocópia, mas uma originalidade. Cada um, o ser santo. Segundo ponto. Quarto ponto, procura antes esses espaços de calma e de silêncio que te permitam refletir, orar, olhar melhor o mundo. Isso sim, com Jesus. Então, sim, com Jesus. Olhar a vida, entender o mundo, o silêncio é fundamental. Há coisas que só o silêncio estrutura e os jovens, sobretudo os meus que tiveram em TZ, fazem muito essa ideia. É qualquer coisa muito novo. Eles vivem rodeados de barulhos. O silêncio, apesar de tudo, bastava a gente calar-se, o silêncio vinha. Agora não. Há sempre ruídos, sempre barulho. Isso traz-nos a fazer uma geração, muitas vezes, incapaz de se questionar, incapaz do silêncio, avesso a tudo o que seja vazio.
E o vazio, o deserto é fundamental para que a gente se encontre. Fazer barulho. Deitar fora agora o silêncio para fazer barulho. Para ser um barulho significativo. E não um barulho só de divertimento, não é? Deitai fora os medos que vos paralisam para que não vos convertais em jovens mumificados. Quer dizer, por fora tudo coisa, mas por dentro é tudo vazio. Não é? Que às vezes acontece, há pessoas que vão para... As discotecas são ótimas para isso. É que por fora está tudo agitado, tudo agitado. E eles perguntam, como é que tu te chamas? Hã? Qual é o teu nome? Não entendo. Nem a coisa mais simples que é o nome, que toda a gente sabe. Às vezes até nem se lembram qual é. Tal é a altura da mumificação. Entregai-vos ao melhor da vida. Abri as portas da gaiola e saí para voar. Portanto, a oração como um espaço de libertação e de encontro com os outros e consigo próprio. Portanto, é aqui uma linha fundamental. Finalmente, vou só aqui ao 6 para a gente ir para intervalo. Já estou a ver. Sim. Estamos na hora, não é? É. Enquanto lutas para dar forma aos teus sonhos, vive plenamente o hoje e entrega-te a tudo o que enche cada momento de amor. Portanto, os sonhos não é uma coisa para depois, é algo que nasce do hoje, a partir do que és hoje, do que se espera hoje de ti. Começa a responder hoje às tuas situações. E o sonho vem a partir daí, não é a partir do nada. Aliás, um sonho a partir de nada dá nada. Tem que ser a partir mesmo de uma sementezinha pequenina, mas que é hoje uma realidade. Portanto, às vezes as pessoas andam à procura da sua vocação em tanta coisa que podem vir a ser no futuro, mas não, é a partir do hoje, onde estás, quem és, com quem estás, qual é a tua experiência. E isso pode ser muito interessante para o desafio da juventude. Aqui temos, portanto, linhas muito ricas de força. Vou deixar só mais 2 ou 3 para depois, para que a gente também não fique só nestas ideias. Muito bem. Fazemos então uma curta pausa neste Igreja na Atualidade e voltamos já de seguida. Até já. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.